Diretamente do GMAP, Grupo de Mecanização e Agricultura de Precisão, lhes trago hoje um software para limpeza de dados coletados em campo. Esse software foi produzido no Departamento de Engenharia de Biosistemas, da Exalc, mais especificadamente pelos pós-graduandos Mark e Adriano, sob a supervisão do professor Molino. Esse software ele possui duas grandes vantagens. A primeira é quanto à facilidade em utilizá-lo. É um software extremamente simples e extremamente prático, sendo passível de aprendizado por qualquer pessoa, é muito simples mesmo. E a segunda grande vantagem é que não há necessidade de instalar esse software no seu computador, porque ele é um programa executável. Quer dizer, você deixa no pendrive, deixa no desktop, é apenas clicá-lo e abri-lo e utilizá-lo. Não precisa adentrar o computador e instalar funções mais avançadas. Então, ele é bem prático mesmo. Mas antes de começarmos a utilizá-lo, em alguns computadores há necessidade de alterar algumas configurações, principalmente no Windows. E eu vou explicar como fazer isso. Você vai em Iniciar no seu computador, Painel de Controles, Relógio, Línguas e Região, Regiões e Línguas e configurações avançadas ou configurações adicionais. E aqui onde há o separador decimal, que provavelmente deve estar com uma vírgula, vocês alterem para ponto. E embaixo, onde há o separador de grupos, vocês alteram de ponto para vírgula. Aplicar e OK. Aplicar e OK. Está terminado essa parte. E já podemos utilizar o nosso software. A interface, o software é esse, MapFilter. Vocês clicarem, vão abrir ele. A interface é essa daqui, onde há algumas informações sobre ele, o nome do software, enfim. E como eu disse, ele é bem simples de ser utilizado. Basta vocês abrirem um arquivo a ser analisado. Então, vem aqui em abrir. Esse arquivo pode ser referente a um sensor de coleta de dossel, a um sensor de uma colhedora, sensor de umidade, enfim, mapa de produtividade. Adicione ele. E como todo dado coletado, ele sempre vai ter colunas referentes à qualidade desses dados. Então, ali vão ter referentes ao georreferenciamento dele, a latitude e a longitude, ao NDVI, se você estiver utilizando o sensor, ao índice de reflectância no vermelho, no verde, ao teor de umidade dos grãos, enfim. Depende da qualidade do sensor e do dado com que você vai estar trabalhando. Você seleciona o dado que você quer analisar, a qualidade. Eu vou utilizar umidade. E clica nesse botão aqui em carregar. Terminado de carregar os dados, eles vão estar dispostos aqui, conforme o talhão, a disposição deles, porque todos eles foram georreferenciados, a coleta de cada dado desse é sempre georreferenciado, então ele possui a coordenada de latitude e a coordenada de longitude, e por isso ele acaba ficando disposto, o talhão, conforme ele representa a realidade, a disposição dele real em campo. Antes de eu continuar, eu devo salientar que os dados passíveis de serem abertos por esse programa são dados apenas em TXT, ou seja, o famoso bloco de notas, e em formato CSV, que é aquele formato que a gente consegue salvar no Excel. Então, o TXT é utilizado pela maioria dos sensores e colhedoras, e o TXT pode ser transferido para o Excel e esse ser salvo em CSV, e depois ser utilizado por esse programa. Utiliza os dois formatos mais empregados na composição de dados referentes a campo. Terminado então a etapa de descarregar esses dados, vamos para trabalhar sobre a filtragem, como será discriminado essa filtragem. O primeiro parâmetro é em relação ao raio, ao comprimento do raio de comparação. O que isso significa? Quer dizer que em cada ponto aqui no nosso talhão, na nossa área, ele vai comparar esse ponto com os pontos ao redor, para ver o quão discrepante esses pontos são. Se esses pontos forem similares, eles vão ser agrupados como similares, quer dizer, como condizentes, como pontos reais, aquilo que nós queremos
e representa a informação do campo. Quanto mais diferentes esses pontos forem entre si, eles vão ser considerados discrepantes, então provavelmente indicando erros de coleta de dados. Esse comprimento do raio, ele interfere diretamente nisso. Por exemplo, aqui temos um raio de 10 metros. O que isso significa? Quer dizer que um ponto aqui vai ser comparado com os demais pontos até 10 metros de distância entre eles. Ou seja, esse ponto aqui, supondo que até aqui tenha 10 metros, quer dizer que todos os pontos aqui nesse raio de 10 metros vão ser comparados entre si com esse ponto aqui, com o ponto base. E por aí em seguinte, o ponto do lado com os próximos 10 metros, o ponto do lado com os próximos 10 metros. A partir disso, o que podemos considerar? Que os pontos tendem a ser mais similares, mais iguais entre eles, ou mais próximos eles estiverem. Ou seja, esse ponto aqui tende a ser mais similar, mais igual a esse ponto aqui próximo do que esse ponto aqui a esse outro ponto. Então quer dizer que se eu aumentar esse raio, esse comprimento, essa comparação, ao invés de eu comparar um ponto com esse ponto aqui, ele vai comparar esse ponto com esse ponto aqui. E lógico que é uma diferença muito maior entre esse e esse do que esse e esse. Então, quanto mais você aumentar esse raio, esse comprimento, mais discrepante tende a ser os seus dados. Por exemplo, eu vou colocar aqui 30 metros. Quer dizer que cada ponto vai ser considerado com outro ponto até 30 metros de distância. E vou aplicar aqui a filtragem dos dados. Ok. Então vocês veem que todos os dados são considerados inconsistentes, dados errados. Justamente por isso, porque a comparação fica muito variada, fica muito ampla e muito difícil de ele encontrar similaridade. Por outro lado, se eu diminuir essa metragem, esse raio, para 10 metros e aplicar o filtro, ok, novamente, ele já encontra certos padrões, certa similaridade entre alguns pontos. Tudo bem, então, em relação a esse raio. E a segunda parte é em relação à variabilidade em porcentagem máxima entre esses pontos. Quer dizer, então, que dos pontos, nesse raio de 10 metros comparados, quanto que eles podem variar entre si? Então, se você estabelecer 10%, quer dizer que até aqui, todos esses dados, comparados com um ponto, variam entre si até no máximo 10%. Então, você pode aumentar esses 10% para 50%, ok? Ou então, você pode diminuir essa variação máxima para 5%, sendo mais rigoroso. Então, quando somos mais rigorosos, os dados eles tendem a diferir mais. Quer dizer que se até 10% os dados eram iguais, quer dizer, 5% eles já são diferentes. Quer dizer que aqueles dados que antes eram considerados consistentes, provavelmente eles estavam entre 7% de variação. Então, a gente baixa isso para 5%, quer dizer, se eles só podem variar até 5% entre eles, então eles já são considerados discrepantes, inconsistentes. E por fim, o outro critério é em relação ao parâmetro, à qualidade dos dados comparados. Então, pode ser a mediana, quer dizer que ele vai comparar as medianas entre os dados. O que seria essa mediana? A mediana é aquele valor que se encontra no ponto médio da distribuição, ou o coeficiente de variação. Em relação a esses dois, o que podemos inferir sobre é que a mediana tende a ser mais rigoroso, porque é um dado mais pontual, ele avalia valores unitários. Já o coeficiente de variação, por estar no cálculo dele o desvio padrão e a média dos dados, ele tende a ser menos rigoroso porque ele agrega mais valores, ele tende a analisar uma população maior. Então, por isso, os erros acabam sendo diluídos. Eu vou aplicar aqui para vocês verem a diferença. Ok? Então, tá vendo que aqui a quantidade de dados considerados aceitáveis, em verde, é muito maior do que quando levamos em consideração a mediana. E, por fim, qual que é o valor exato? Qual a combinação perfeita entre eles? Depende. Isso quem vai avaliar é você, gestor. E como você vai avaliar isso?
Bom, no campo você sabe onde existem carreadores, áreas que não possuem cobertura, ou enfim, onde sempre dá problema, onde sempre dá erro. Então, com isso, você consegue avaliar se o seu dado final está coerente, condizente com a sua realidade ou não. E essa ponderação entre o raio, variância máxima, a variabilidade máxima em porcentagem, é na tentativa e erro. Então, você vai ir ajustando esse modelo, ao modelo que você possui na sua propriedade. Então não existe uma fórmula, e sim você tentar agregar esses valores, esses parâmetros, para ajustar o seu modelo. Tudo bem? Em verde temos os dados consistentes, em amarelo os dados duvidosos, aqueles que ficam no limiar, talvez sim, talvez não. E em vermelho os dados discrepantes, os dados inconsistentes, aqueles que realmente, levando em consideração os parâmetros adotados, estão fora, não possuem concordância entre eles. Por fim, vamos salvar esses dados. Afinal, esse mapa pode ir para uma colhedora ou para um pulverizador, a aplicação taxa variável, enfim, uma adubadora. Muitas são as utilidades para ele. E na hora de exportar, você pode exportar os dados aceitáveis, que é esse primeiro, deixa eu ver aqui, os dados duvidosos, esse em amarelo, e se quiser, os dados considerados inconsistentes. Isso vai depender de você. Os dados inconsistentes, normalmente, na maioria das vezes, não tem para que utilizá-lo, afinal, se fosse utilizá-lo, nós não precisaríamos de um filtro. Já os dados duvidosos, eu volto àquele velho bordão de antes. O que vai você considerá-los ou não é quanto o seu conhecimento de gestão e a sua capacidade de avaliar esses dados. Quer dizer que se na sua lavoura tem muita variabilidade, você sabe disso, e que talvez essa inconsistência represente a realidade do campo, você acaba exportando ele. Caso contrário, aqui você sabe que é um carreador, aqui você sabe que já tem um declive maior, então normalmente dá erro, a colhedora não colhe direito, deixa grão, enfim, o sensor treme. Você já vai tentar ajustar aqui os modelos para tentar separá-los, e você não exporta, caso eles saiam duvidosos. Terminado isso, eu clico para poder salvar o meu dado. Não se esqueçam de armazenar em pastas, separá-los. E assim como esse programa só abre arquivos em TXT e em CSV, ele também só salva em CSV e em TXT. Você escolhe o seu modelo, dê o nome para o seu arquivo, e salva. Terminado, é isso, ele é muito simples. Pega depois esse arquivo, exporta para um cartão, utilize no sensor, na colhedora, enfim, utilize conforme a sua necessidade. Espero que tenham gostado, espero que tirem proveito desse software, espero que possam ter aprendido alguma coisa com o vídeo. Obrigado e até a próxima.